Fala pessoal, começa agora o JAcast. E o meu convidado de hoje, cara, é um cara muito especial, um cara que eu aprendi a gostar. Eu te confesso que na primeira experiência que eu tive com ele, não foi muito com a cara dele não, cara. Mas depois o cara foi conversando, foi vendo que ele é responsável pelo aquele banho quentinho lá da minha casa. Aí depois fui vendo a inteligência que o cara é. Pessoal, aí ficou muito fácil agora saber quem é o meu convidado de hoje, né? Mas fica tranquilo que ele é gente boa e eu vou dar a honra dele se apresentar. Gustavo, é um grande prazer ter você aqui no JAcast e se apresenta para o público para saber quem é o Gustavo, quem é a Casa do Banho Quente. Bom, João, é um prazer todo meu, né? Eu sou a personalidade que está por trás ali da Casa do Banho Quente, né? A pessoa que deu vida a esse desejo que eu acho que todos os brasileiros têm, né? De tomar o melhor banho, tomar aquele banho relaxante, né? Suave, aquele banho que a gente não vai se preocupar com o consumo, e sim com o conforto, né, que ele pode proporcionar. E como surgiu esse nome, né? Surgiu essa ideia de investir nesse mercado Casa do Banho Quente. De onde surgiu isso? Cara, eu na verdade venho do ramo offshore, eu venho da parte de engenharia mecânica e naquela primeira crise lá em 2008, né, eu tive o prazer de conhecer Macaé. E eu me apaixonei pela cidade, fui ficando e ali eu comecei a ver que tinha uma deficiência, né? Macaé ainda tem essa deficiência em alguns setores. E eu percebi que era um nicho legal, fazer ali uma prestação de serviço mais completa. Hoje já existe, né? Marido de aluguel, essas coisas. Mas naquela época, eu estava voltado ali para o aquecimento solar e o aquecimento a gás. Só que quando eu chegava na casa do cliente, eu percebia que precisava trocar uma tomada, fazer um remanejamento no tubo, né? Mudar algumas coisas para melhorar o banho. E eu fui surgindo ali. No início, a empresa era voltada para soluções, e aí depois eu me especializei e aproveitei para focar num público específico. Aí nada melhor do que colocar o nome do que eu gosto de fazer, do que eu vi que o cliente queria, né? Aí eu tirei lá o nome, uma empresa que era de serviços, e aí coloquei a Casa do Banho Quente. E a partir daí, eu passei a não vender só o serviço, mas também os produtos. E aí eu parti para experimentando e até chegar no produto final, que é assim, por exemplo, você conhece chuveiros aí que custa R$50, mas eu não tenho esse chuveiro lá para vender, né? O meu público é um outro nível de cliente, então eu tenho chuveiros que realmente vai trazer luxo e conforto para o cliente. Por isso que eu coloquei a Casa do Banho Quente. Eu quero que o cliente fique marcado, gravado na mente dele, que eu sou a única pessoa que possa oferecer para ele o que ele precisa quando ele chega cansado da jornada dele. Que legal. Então hoje, na verdade, não é só instalar o chuveiro, o equipamento ali que faz a conversão da água do aquecimento, né? Então hoje você tem outras atividades inseridas dentro da tua empresa hoje. Sim, por quê? Você, por exemplo, você sabe que lá no seu apartamento, na sua casa, a gente não pode simplesmente chegar e colocar o aquecedor. Existe todo um processo, existe uma norma que eu preciso adequar a sua casa para receber aquele equipamento. E aí faltava uma empresa qualificada. Aí tinha que ter um engenheiro, um técnico responsável. Isso tudo tem que estar registrado no CREA. Também tem que estar registrado no Conselho Regional. Tem uma associação para cuidar disso. Tem que ter um selo obrigatório, que é o selo do Sindistal. Então tem uma série de coisas para poder a empresa estar qualificada para não só ela chegar e aplicar, colocar, pendurar um aquecedor na parede. Eu tenho que ver ali o distanciamento entre os móveis, a exaustão, até porque ele está falando de queima fóssil, né? E queima fóssil gera resíduo, e um resíduo tóxico, né? Nocivo, que é o monóxido de carbono. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Eu tenho que pensar na exaustão, na ventilação, numa possível, né, um eventual vazamento de gás. Eu não posso deixar que aquele gás se acumule e aí venha gerar uma explosão. Então a gente pensa em tudo isso. Claro que existem empresas que não sabem, não têm conhecimento dessas normativas, né? Que é a sua área, né, normativa. Então tem muitas pessoas que não têm conhecimento dessas normativas, ou não estão sempre se atualizando, não tem conhecimento técnico, porque às vezes o cara não é técnico, o cara não é engenheiro. Muitos técnicos hoje aprendem a fazer, não tem nem o segundo grau. Então ele não consegue entender os termos técnicos contidos nas normas, e aí é onde entra a gama de serviços. Eu tenho que fazer ali um remanejamento, eu tenho que talvez modificar a ventilação da sua casa,
Eu tenho que tirar portas, paredes, divisórias, para poder você ficar dentro da norma e assim, não só você, mas o seu patrimônio, né, que é a sua casa e a sua família estejam numa condição segura. Isso é legal que você falou, essa parte aí da queima monóxido de carbono, né? Já aconteceram alguns acidentes, né? Aconteceu aqui, acho que foi em São Paulo que houve. Depois teve um casal, acho que foi no Chile ou foi na Argentina. No Chile foi uma família com 8 pessoas de brasileiros. De brasileiros, que correto? Morreram todos. Então, para você ver, esse é um trabalho muito sério, né, Gustavo? É. De você estar colocando um chuveiro desse, um sistema desse de aquecimento de água dentro, com queima de gás, e realmente, se não tiver esse cuidado para saber como é que está essa queima, como é que está essa ventilação, se está tendo uma transmissão desse gás para dentro da sua casa, é realmente muito sério. Tem que ser uma empresa credenciada, que pensa na segurança daquele lá. É porque são 2 tipos de risco que a pessoa ocorre, né? Ou o monóxido de carbono, que pode levar à morte, ou o vazamento de gás, que pode levar à explosão e causar não só a morte dos habitantes da casa, mas também do prédio inteiro. Né? Imagina, né? Um edifício de 20 andares e aí no primeiro andar ali acontece uma explosão. Dependendo da magnitude, o prédio pode ficar comprometido e comprometer o patrimônio de todas as pessoas que moram ali. Isso é legal você falar. E quanto tempo é determinado para fazer essa manutenção desse equipamento? Tem uma data específica ou não? Existe, né? Pensando nisso, eu também me tornei o único autorizado das principais marcas, né? Por exemplo, se você pesquisar no site da Lorenzetti, você vai ver que só existe uma empresa que é realmente credenciada na Lorenzetti, que é a Casa do Banho Quente. Então, se você compra na internet, Mercado Livre, qualquer outro lugar, se você liga para a Lorenzetti precisando de uma assistência, ela vai indicar a Casa do Banho Quente. Por que é importante isso? Porque ninguém conhece melhor o equipamento do que alguém que foi treinado pelo fabricante do equipamento. Então tem algumas peculiaridades, por exemplo, peça genuína, você só consegue comprar com um autorizado. Não é comercializado em marketplace, né? E a fábrica, ela sugere que seja feita uma manutenção a cada 6 meses. Na nossa região, a prática que vem dando certo é em torno aí de 10 a 12 meses. Ou seja, uma vez no ano, seria bom a gente fazer uma manutenção preventiva no seu aparelho. Mas o pessoal procura para fazer isso? Procura. Como eu já tenho mais de 27 mil clientes atendidos, então a gente tem uma demanda aí alta, né? Em média aí, em torno de 10 a 15 pessoas todos os dias fazem manutenções preventivas e corretivas do seu equipamento. Que legal, isso é bom. E agora voltando aqui no início ali, quando você falou que trabalhava no mercado offshore e veio para montar a empresa. Qual foi o maior desafio que você teve no início, ô Gustavo, de estar vindo de CLT para ser empregador, né? Porque aí você, em vez de estar lá sendo empregado, você começou a empregar outras pessoas. Qual foi o seu maior desafio? Meu amigo, eu vim de uma empresa grande, né? Ela era uma das maiores empresas no mercado de perfuração de petróleo. Eu fui funcionário da extinta Pride, né? E eu estava ali no cargo bem elevado na parte ali de perfuração, mas eu tinha um sonho de ter o meu próprio negócio. Eu acho que muita gente passa por isso, né? Só que aí quando eu vim, no primeiro ano foi uma maravilha. A partir do 1 ano e 6 meses ali eu comecei a sentir o peso, né? De ter ali o meu próprio negócio. Primeiro que a gente não tem noção da quantidade de encargos e impostos e custos que geram uma empresa. Seja ela do tamanho que for, basicamente a taxação é a mesma. Segundo, que a gente precisa estar sempre quebrando cabeça com bons fornecedores, né? Às vezes a empresa é uma boa fornecedora, por algum motivo ela deixa de ser, e aí você tem que estar buscando, tem que estar consolidando parcerias, que nem essa parceria que eu tenho com a Lorenzetti, com a Docol, com outras marcas, né? Com a Rinnai. Mas isso é muito difícil. Mas o pior de tudo é que a nossa cidade, ela tem uma alta demanda de mão de obra. E o meu segmento não tem uma escola técnica que forme. Então a escola mais próxima fica no Paraná, né? Uma escola de eficiência energética voltada para aquecimento a gás e solar, fica no Paraná. E isso é muito difícil. Então toda vez que eu precisei contratar alguém, em todas as situações, eu tive que pegar alguém de outros setores, de outros ramos, com outras expertises e treinar a pessoa do zero. Aí é que é complicado, porque até você entender se a pessoa leva jeito, se a pessoa tem perfil, você tem que dar um tempo, né? E isso gera aí pelo menos uns 4 a 6 meses para você ver se a pessoa vai levar jeito para aquilo. Acho que a maior dificuldade que eu tive foi de descobrir
o quanto custa ser empreendedor e a dor de cabeça que é você manter o negócio funcionando, né? Andando bem, com uma boa mão de obra para ofertar para o cliente e um bom fornecedor que cumpra os prazos e a qualidade que a gente precisa oferecer. Isso é interessante quando fala do empreendedor, né? Igual você está falando aí. Porque hoje, não sei se você vem de família, de empresário, né? Desse berço, né? Não. Porque ou você é herdeiro ou você é sucessor. Isso aí. E quando você não é nenhum nem outro, você que tem que começar a gerar tudo isso. E o interessante você estar falando dessa dor, que é a dor da mão de obra. E hoje no mercado de Macaé, não é só você que passa por isso. Hoje o mercado está super aquecido, a gente está vendo que tem diversas oportunidades no mercado de trabalho, mas tem muita gente que não está querendo trabalhar também, tem isso também. Muito. Porque tem um colega nosso, né, que é até um patrocinador aqui desse programa, que é a RJ Amorim, que é do Móveis Planejado, e uma das coisas que ele fala é exatamente isso. João, eu hoje para me colocar um funcionário para trabalhar é muito difícil. Eu vou ter que começar do zero e quando ele quer ficar, João, que não é fácil. Aí você falou, cara, para investir tem outra coisa, é o governo, que nós somos sócios do governo também. Então são vários desafios que tem no dia a dia. Sim. E eu entendo que a sua não é uma área comum, o cara pegou um cidadão na rua ali e vamos pintar essa parede, vamos pintar isso aqui. Não, o seu é mais complexo, não é uma coisa simples, né? Não é. E é muito complexo porque, né, a gente até brinca, né, que a geração atual, a geração Z, é diferente da nossa geração, né? Nós viemos de famílias que, independente do poder aquisitivo ou da classe social, a gente tinha que trabalhar desde muito cedo. Então, assim, o meu pai, ele era empreendedor. Meu pai tinha uma madeireira, mas na época da madeireira dele, ele tinha que ir lá na mata buscar a madeira. E depois ele tinha que manufaturar ela ali no estabelecimento dele. Hoje a gente vê as pessoas que trabalham com isso, já compra tudo pronto, né? Só revende. Então, assim, meu pai tinha uma indústria, né? Vamos dizer assim, que na verdade era chamada de madeireira, mas era uma indústria. Ele não vendia propriamente, né, a madeira já simplesmente ali manufaturada já para a pessoa já usar. Então ele criava, eu quero uma madeira de X largura, ele lá produzia e vendia. Então eu aprendi muita coisa com meus pais nessas dificuldades, né? Mas trazendo para o nosso dia hoje, o que a gente vê muito, né? As pessoas precisando trabalhar e aí entram no emprego e elas acham que elas só precisam ficar ali pelo menos até passar o período de experiência. Passou o período de experiência, a pessoa se transforma. Você desconhece a pessoa que você entrevistou lá quando você deu a oportunidade de emprego. A pessoa relaxa, né? Já resolveu o problema dele já, né? Já resolveu. E outra situação que a gente vê muito é assim, quando ela fica somando, né, quanto que dá os tempos, né, trabalhistas, né, quantas parcelas de seguro-desemprego ela pode pegar. E aí ela sai. Você saiu hoje, já tem meu fundo de garantia, aí tem minha rescisão. Isso aí. Cara, é incrível. Mas a gente sempre fala o seguinte, nem todo mundo nasceu para liderar, para ser empreendedor. E nós sabemos do que é um peso. Hoje você tem funcionário, que não é só isso, tem várias situações hoje que o pessoal acha o seguinte, eu tenho um salário que eu pago R$1.000, R$2.000, R$5.000 pro funcionário. Ele não sabe que esse funcionário de R$5.000 não é R$5.000. Não. Ele nada ali é quase R$9.000. Quase R$9.000. Que ele tem de encargo, tem de tudo isso ali para manter ele dentro da empresa. Isso aí. E muitas vezes, cara, a gente vê a dedicação que o empresário tem para fazer tudo certinho e no final o funcionário simplesmente ele vai embora. Então, hoje a oportunidade, Gustavo, eu sempre falo que o mercado tem. Macaé, a gente vê essas oportunidades que a prefeitura está dando hoje para o mercado, tem muita gente se qualificando. Só que é o que você falou, trabalha 2, 3 meses, muitas vezes mete o pé. Gustavo, me fala aí, qual é a diferença hoje da Casa do Banho Quente para as demais empresas no segmento igual a sua? Qual é a diferença hoje? Então, eu costumo brincar que eu não tenho concorrente, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas eu realmente, lá no fundo, né, isso tem um pouquinho de verdade. Por quê? Primeiro que nenhuma empresa é autorizada, como a minha. Então esse é um diferencial. A diferença entre a Casa do Banho Quente e qualquer outra empresa é que a outra empresa não é autorizada. Ela faz de uma forma autônoma, mesmo sendo PJ, ela faz de uma forma autônoma. Então se alguém botar a mão no seu aquecedor, ela não recebeu um treinamento do fabricante do seu aquecedor para entender os pormenores de cada item do seu aquecedor. Num aquecedor a gás comum, João, só para você ter uma ideia, tem mais de 7 itens de segurança. E você que é da área de segurança sabe a importância disso, né?
A gente está lidando ali. Se tem um item de segurança, é para proteger a vida. Certo. E as empresas que não têm um treinamento do fabricante, ela não tem como avaliar se aquele item de segurança está correto. Imagina alguém do ADM avaliar o CA de um cinto de segurança. É complicado. Ele pode até olhar o estado físico, né? Se está bonitinho, se está limpinho, se está ok, mas ele não sabe que aquilo tem uma validade, até quando vai aquela validade, quais são os testes submetidos de segurança, né? Qual é a aplicação, porque tem cintos para, eu imagino, né, que não é a minha área, é a sua, tem cintos para diversas aplicações, para biotipos também diferentes de pessoas. Tem sim. Só que hoje eles olham muito o CA. Vão olhar, o equipamento ele custa R$100, mas tem outro equipamento que custa R$500, 300 e poucos, R$500. Mas o CA, não, o CA tá valendo. Então vamos comprar esse aqui mesmo, tem CA. E o interessante, você falou na parte de segurança lá, no monitoramento dos equipamentos, eu já tive alguns pedidos para me fazer a avaliação desses equipamentos, se estava tendo vazamento. E eu fui lá com o multigás, né? E conectei lá tudo, esperei, fiz medições, porque o pessoal estava sentindo, quando ligava o equipamento, estava tendo vazamento de gás. Sim. Aí eu fui lá, conectei, olhei e falei assim, não, cara, não tem nada não, tá vazando não. Ele, não, cara, porque a gente entra aqui e sente o cheiro de gás, porque o apartamento fica o dia todo fechado. Eu falei, cara, então vamos monitorar, quando você chegando, você me liga. E eu fui lá, cara, acho que eu fiz uns 4 ou 5 apartamentos. Então você vê a preocupação que realmente a pessoa tem. Mas isso sabe por quê? Porque houve aquele acidente lá em Santos. Exatamente. Depois disso, ninguém nunca mais chamou para fazer João, uma avaliação. É interessante porque se você vai com um explosímetro, você sabe o índice de gás. Sim. Se está correndo risco de explosão, se está realmente vazando gás. Mas existem alguns pormenores, por exemplo, né? No aquecedor a gás, uma queima incorreta, a falta de manutenção, a falta do cumprimento de alguns itens da normativa faz com que a gente sinta um odor de gás, só que não é gás. Não é o gás combustível. É uma queima incorreta. Incompleta, né? Incompleta, né? Um excesso de gás, às vezes, ou um excesso de comburente, que é o oxigênio. E ele gera aquele odor que parece gás, mas não é. Eu até explico para o cliente. Se o senhor está sentindo fedor de gás e a sua casa está fechada, e por que não explode? Por que não pega fogo? Se o seu aquecedor está aceso, né? Sofreu ignição, está em combustão plena. Porque justamente isso, são os itens de segurança. Às vezes uma exaustão inadequada, uma ventilação permanente que não existe, às vezes a falta de uma manutenção, né? Porque como eu falei lá no início, a queima fóssil ela produz fuligem. A fuligem ela fica impregnada no trocador de calor. E isso impede a renovação dos gases para queima. E aí gera uma queima incorreta. Então o ideal não é colocar um explosímetro ou um multigás. O ideal é colocar um analisador de gases. É um componente que até onde eu sei, só a casa do banho que a gente tem, porque é caro, é o preço de um carro popular, para você ter uma ideia. Caramba, cara. E aí todo ano a gente tem que fazer a certificação dele, que custa mais ou menos aí de 8 a 10 mil reais, e a gente faz a análise de gases. O que é que eu faço? Eu fecho todo o ambiente, se for um apartamento, fecho todas as janelas e portas, coloco o aquecedor no máximo e o fogão com todas as bocas acesas, inclusive o forno. E aí, com uma máscara apropriada, né, anti-CO, a gente vai fazer a análise de gases no meio do ambiente, a uma altura que é normatizada e um distanciamento. Ou seja, eu vou tirar, para você ter uma ideia simplificando, o eixo do cômodo e vou pegar no eixo do cômodo e vou medir. A gente faz uma coleta naquele ambiente, faz a análise dos gases imediatamente com a máquina certificada no Inmetro e calibrada por um órgão também certificado no Inmetro. E ali eu consigo te dizer, olha, João, a queima está incorreta por esse motivo ou aquele. Aí, a partir daí, a gente entra com a solução, que é talvez a remoção de algum item ou a aplicação de algum item da norma. Isso é bacana que você falou, porque o monóxido de carbono, a queima incompleta dele, né? Como ele tem a mesma densidade do oxigênio, então se ele tiver na porta ali alguma coisa irregular, você vai sentir. É diferente, vou dar um exemplo de um gás, um H2S, que você conhece muito bem, que é um gás pesado. Então ele vai estar aqui abaixo, aqui, menos 50 centímetros, ele está embaixo. Só se você agitar ele vai subir. Mas mesmo assim é um gás pesado. Agora o monóxido não, se abrir ele ou o gás, você vai sentir, vai inalar ele. Opa, tá tendo um vazamento. E hoje, quais são os principais clientes ou perfil, tipo de público hoje que você atende hoje? Então, eu atendo todo tipo de cliente, né? Eu tenho clientes aí de todas as classes sociais. Porém, o nosso
né? O cliente que mais nos procura, né, é aquele cliente mais elitizado, aquele cliente que tem uma formação técnica, aquele cliente que já tem uma graduação técnica, porque esses clientes eles percebem a necessidade da segurança, da durabilidade e da segurança, não só o conforto do banho, né? Porque tem aquele cliente que quer só tomar um banho, ele vai ali e compra um chuveiro de R$ 50, né? Mas Que é o elétrico, né? Que é o elétrico, né? Um chuveiro elétrico. Mas eu tenho clientes que já gastaram mais de R$ 150 mil apenas com banho na casa dele, né? Eu tenho um cliente desse nível no Alphaville, por exemplo. Eu tenho também clientes industriais, né? Como hotéis, restaurantes. Por que eu tenho esses clientes, né? Não que a gente ande buscando esse cliente acaba chegando a nós porque as normativas também da vigilância sanitária, ela obriga, ela exige que o restaurante tenha um ponto de água aquecido para esterilizar talheres e pratos, por exemplo, né? Para eliminar gorduras, né? Nas panelas. Então eu tenho clientes aqui como Blue Tree, eu tenho clientes aqui como Royal, como Ramada, por exemplo. E às vezes esses clientes me procuram não só para cumprir a normativa, mas às vezes também para melhorar a eficiência. Por exemplo, recentemente no Hotel Ramada, ele tinha lá um consumo de R$ 16 mil de gás. E eles precisavam ter uma redução no consumo do gás. E eu fui lá e mudei o projeto deles para um outro tipo de aquecimento a gás, né, não sendo caldeiras. E para você ter uma ideia, na época, né, o gerente me comparou as contas lá, saímos de 16 mil para R$ 2.500 de gás. A diferença é muito grande. Né? Imagina, ele investiu um pouco mais de R$ 50 mil e teve essa economia que, ao nosso ver, né, levando em conta também o tipo de equipamento, prazo de garantia do equipamento, do fabricante e a garantia que nós também fornecemos para eles, vai durar aí pelo menos uns 15 anos. E o pessoal procura mais o que, Gustavo? É energia solar ou a gás? Então, eu também trabalho com energia solar, só que eu não trabalho com aquele público que fica procurando preço, né? Ele olha na internet e tal. Eu só trabalho com a geração de energia classe A. Então, assim, o produto que eu vendo, o meu cliente não pesquisa na internet. Ele liga para o fabricante e o fabricante me indica, então já vou específico para já vai certo para aquele cliente, né? Um cliente que eu sei que ele não quer preço, ele quer qualidade, ele quer durabilidade, ele quer eficiência acima de 85%. Então a energia solar é nesse ponto. O cliente que mais me procura é o que precisa da aquisição ou da manutenção do aquecedor solar para banho, que é uma coisa que também gera uma economia absurda, né? Para você ter uma ideia, uma casa comum, se você só colocar um solar para banho quente, você tem uma economia básica aí de 90% na sua conta de energia. Porque eu tiro o vilão. Eu tiro todos os chuveiros elétricos da sua casa. E aí eu também gero economia no seu gás, porque você vai ter na torneira da sua cozinha uma água ali, com o sol que nós temos em Macaé, pelo menos a 70 graus. Então você já economiza gás e já economiza tempo, né? Que você vai pegar uma água já quase que no ponto de ebulição. O outro cliente que também procura muita gente é o cliente do aquecedor a gás, né? Esse aí é vamos dizer, é o carro-chefe da empresa. Porque a gente tem muitos imóveis verticais na cidade e todos eles utilizam aquecedor a gás. Como eu sou o único autorizado, então geralmente a pessoa quando busca qualidade, quando busca aí uma referência, ela vai na nossa empresa. Já sabe onde vai. Casa do Banho Quente. Casa do Banho Quente. Existe algum equipamento ou produto que ele é o carro-chefe hoje da Casa do Banho Quente? Existe. Você fala assim, João, se não tiver esse produto aqui, eu estou perdendo dinheiro. É o aquecedor a gás, de passagem. É o mesmo produto que você está acostumado a usar, né? Isso. Se eu não tiver, eu estou perdendo dinheiro. Outra coisa que eu não posso deixar faltar, ultimamente cresceu muito a procura, são as bombas, os pressurizadores. Porque, geralmente, como a demanda na cidade é muito grande, então, às vezes, falta mão de obra qualificada. Sim. E, às vezes, o cliente pensa que está contratando uma empresa ou um construtor qualificado e, na verdade, ele não consegue fazer os cálculos hídricos da casa, nem de vazão e nem de descarte, e aí tem a dificuldade, o banho não fica bom. Aí você tem pouca água. Imagina um cara do seu tamanho tomando banho com menos de 8 litros por minuto. Você Caramba, não consegue molhar o corpo. Agora até me senti mal agora, hein, Larissa? Você é um cara alto. E né? agora? Como é que faz? Você é um sujeito grande, né? Você é um sujeito alto. Então, imagina, você chega do seu Cooper, da sua caminhada ou da sua academia, você precisa tomar um banho com um volume satisfatório para molhar todo o seu corpo. Se está no inverno, você ainda sente uma deficiência maior, porque uma parte do seu corpo fica frio
né? Porque está num ambiente externo, e a outra parte está na água quente. E isso é importante porque muitas vezes você quer... A gente procura, é igual no hotel. Você vai no hotel, você procura o quê? Uma boa cama, um bom chuveiro e um bom café. Exatamente. Se não tem isso aqui... E é difícil você encontrar aquele chuveiro, cara, igual o chuveiro de hotel. Senta pra tomar banho e falei, caraca, por que esse chuveiro é tão bom? Na nossa casa você pode fazer o que for no fígado igual aquele do hotel. E esse é um pecado que a gente comete contra nós mesmos, né, João? Você trabalha tanto, a gente trabalha tanto. Imagina um cara que é CLT ou um cara que é empreendedor igual eu, você. A gente não tem hora para trabalhar, né? E nem recebe hora extra, né? O funcionário vai dormir enquanto a gente está pensando no futuro da empresa, no mínimo, né? Estrategiando as coisas. Então a gente precisa ter uma boa cama, uma boa alimentação e um bom banho. Aí é onde a gente entra. Eu consigo colocar em qualquer que seja a situação da sua casa um banho melhor do que o banho de hotel que você conhece. Até porque você merece isso, né? Com certeza, isso é muito bom. Pessoal, estamos indo para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais JCast com Gustavo da Casa do Banho Quente, o cara que é responsável pelo aquele banhozinho gostoso da sua casa. Até já! Agora chegou a hora de faturar. E hoje nós vamos agradecer a nossa patrocinadora, é a Clínica L2. É a Clínica de Medicina do Trabalho. Você que está com sua empresa precisando de fazer seus exames, seus ASO, é só procurar a Clínica L2 com equipe de excelência. Vai estar prontinho para te atender. É só procurar a Clínica L2 para fazer os seus ASO. Você que está procurando uma empresa parceira para executar os seus treinamentos, é só você procurar a FX Group Treinamento. A FX Group é uma empresa especializada em normas de segurança do trabalho. Todo treinamento normativo é na FX Group Treinamento. E lá também você encontra todo o trabalho de locações de equipamento para trabalho em espaço confinado, trabalho em altura. E a sua empresa está precisando fazer toda a gestão de segurança, a FX faz todo esse trabalho. PGR, PCMSO, todos os seus laudos e ainda faz a sua gestão do e-social. É só procurar o time da FX Group Treinamentos. Você empresário que está precisando alavancar a sua empresa, você está em dúvida como que se organizar dentro da sua empresa? É só você procurar o Desafio do Empreendedor. Eu fiz, está aprovado, Desafio Empreendedor. Tem uma excelente gestão, tem uma equipe de excelência para ajudar a alavancar a sua empresa. Procura Desafio Empreendedor, nós vamos deixar o link aí, o endereço para você fazer contato. Você que está procurando aquela contabilidade de confiança, é só você procurar a Adapt Contabilidade. Inclusive o dono da Adapt, o CEO, é o meu xará, João Vitor. Faz contato com a Adapt Contabilidade que vai fazer o seu atendimento de excelência junto da forma que você precisa. Adapt Contabilidade. Agora vamos falar dessa queridinha de Macaé, que é a loja Rosa MW Borges, cosmético, né? Você que está procurando todos os produtos de beleza, para deixar aquela esposa linda, maravilhosa, até sua sogra, é só procurar a loja Rosa, que é a loja mais queridinha de Macaé, MW Borges, cosmético, prontinho para te atender. Lá tem uma equipe maravilhosa e você vai entrar e vai sair toda bonitona, toda gatona na MW Borges Cosmético. Você que está precisando daquela hospedagem maravilhosa em Macaé, é só você procurar o Hotel Brisa da Costa. Lá você vai encontrar as suas melhores acomodações. Você que quer dar aquele passeio, relaxar em Macaé, a Brisa da Costa está esperando por você. Ah, você quer passar um final de semana e não sabe onde se divertir? A Brisa da Costa tem um day use. Você vai lá, curte, você almoça, toma aquele café delicioso e tem uma equipe de excelência esperando por vocês. Brisa da Costa Suíte. Estou de volta com o JCast e o meu convidado de hoje, ele é engenheiro mecânico, era do mercado offshore. Na verdade, ele não saiu do mercado offshore, que ainda continua em Macaé atendendo o público offshore, que somos nós. E desde já quero agradecer a cada patrocinador que acredita nesse programa, nesse JCast. E já agradecendo meu mais novo patrocinador, que é a Casa do Banho Quente. Tá vendo, pessoal? Esse acredita nesse produto e está aqui com a gente. Gustavo, qual é o teu maior desafio hoje em termos de empreender em Macaé? É diferente de empreender em Macaé e empreender em outra cidade? Que você atende cidade vizinha também, né? Atendo, João. Eu atendo de Cabo Frio até Campos, né? Tem muito cliente em Búzios, Cabo Frio, né? Unamar.
E eu tenho muitos clientes espalhados nesse raio aí de 150 quilômetros. Mas em Macaé é diferente. Em Macaé a demanda é muito maior, né? A necessidade do nosso cliente aqui é muito grande. E, poxa, eu não sei não tenho nem palavras para agradecer, né? Eu que não sou de Macaé, eu só tenho a agradecer. Primeiro que a cidade é linda. A gente tem tudo aqui, né? Tem praia, tem cachoeira, tem... Sabe, é o sonho de qualquer pessoa que gosta da natureza é viver em Macaé. É um lugar pequeno, aconchegante, né? Eu falo assim em termo territorial. É gostoso de morar em Macaé. Eu, depois que vim para Macaé, não consigo me enxergar vivendo em outro lugar. Mas o desafio aqui de empreender em Macaé é que a gente tem uma demanda muito grande, né? E às vezes é complicado a gente manter a qualidade com esse fluxo que a gente tem aqui. Eu acho que o meu maior desafio é esse, porque a estrutura nunca tá à altura do público, né? Da quantidade de cliente, né? E a gente precisa atender não só a demanda, mas a expectativa do cliente. Isso é que é o desafio. Você falou numa coisa muito bom, cliente, né? E eu já vou fazer uma pergunta para você agora. Qual o nível do seu cliente? Eu posso ser teu cliente, o cara lá de uma casinha mais humilde, num apartamento mais humilde, ele pode ser o cliente da Casa do Banho Quente ou ele tem que ter toda a mega estrutura para ser um cliente da Casa do Banho Quente? Não, João, a gente atende todos os públicos, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho cliente na Serra que tem uma casinha bem humilde e o aquecedor dele foi feito a lenha. Que legal, cara. Olha só que legal, né? É um aquecedor que nem é fabricado assim em larga escala, né? Em série, mas a gente conseguiu ali atender esse público, né? Um aquecedorzinho pequeno, a lenha. Então, enquanto ele está fazendo ali cozinhando os alimentos dele ali, aquele feijãozinho ali com feijãozinho, carne, eita, aí ali já está aquecendo a água para ele. Olha só que incrível, né? Eu tenho clientes que têm apenas um banheirinho, né? Apartamentos pequenos. Eu tenho cliente que mora em kitnet. Então, qual é a ideia de atender esse público? É dar conforto para essas pessoas, né? Essas pessoas geralmente elas trabalham mais do que a maioria das pessoas, né? E por isso elas moram ali em lugares mais humildes. E a gente consegue atender esse cliente. Isso é bom você falar, tá, Gustavo? Porque muitas vezes tem cliente que fala, cara, eu não vou encostar na Casa do Banho Quente, não. Não, lá só é só para rico, lá. Isso é bacana. Porque como você falou, o cara lá na Serra, cara, uma casa humilde, tá lá, e você conseguiu fazer o equipamento dele funcionar, conseguiu colocar água quente para ele, isso é muito bom. Então, pessoal, você que hoje está passando alguma dificuldade com essa água fria, é só ir na Casa do Banho Quente. E o interessante porque o Gustavo ele é engenheiro mecânico. Então, ele tem toda a equipe especializada, é um cara que ele vai sentar, vai ver teu projeto. Se você não tem um projeto, ele pode ter equipe que vai desenvolver um projeto junto com você ou com o seu arquiteto. Isso é muito bom. Então, vá até a Casa do Banho Quente, que eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem, ele com a equipe. Eu ia na Casa do Banho Quente, Gustavo, interessante, nem conhecia você. Verdade. Eu fui lá uma vez, morava num apartamento que deu um problema, e o cara falou assim, olha, tem que ficar 3 dias sem equipamento. E a moça, não, 3 dias não, nós vamos mandar outro equipamento para você até o seu ficar pronto. E isso eu achei legal. Porque esse outro cara fala assim, não, só posso te entregar daqui a tanto tempo quando ficar pronto o teu equipamento. E vocês, de prontidão, falaram o seguinte, nós temos outro equipamento aqui, nós estamos indo colocar na tua casa e vamos recolher o seu. Sim. E na troca, cara, achei fantástico isso aí. Isso é uma coisa que eu trouxe, João, para eliminar uma dor, né, que o cliente tinha. Então, assim, imagina, você, por um problema lá, você deixou de fazer a sua manutenção preventiva e agora gerou uma manutenção corretiva muito ampla. Talvez uma peça que eu precise mandar a fábrica trazer para a gente, né? Eu tenho que encomendar, esperar chegar. Não é justo com o meu cliente, um cliente da Casa do Banho Quente, ficar esperando, né? Eu ficar sem o banho quente até resolver aquele problema. Então, o que eu tive, né? Há 10 anos atrás eu tive essa ideia. Eu comecei a guardar alguns equipamentos seminovos para emprestar. Então, eu pego o seu e coloco um provisório. O aparelho é meu, você não vai ter nenhum custo com isso e você vai tomar o seu banho quentinho até a sua situação ali se resolver. E em outras situações, por exemplo, eu também alugo esses aparelhos, né? Um cliente que me deu a ideia, Gustavo, você podia alugar isso aí. Por exemplo, eu tal e não sei o quê, aluga para mim. Então eu fui lá e aluguei. Mas assim, uma coisa que eu gerei como um conforto, né, um diferencial para a minha marca, né, para o atendimento ao meu cliente, foi gerar isso que eu nem sabia que você tinha passado por essa experiência, né, de receber um aparelho emprestado lá como provisório até resolver. E na verdade, isso que eu passei,
E foi uma experiência muito positiva e hoje eu conheço, hoje a gente é amigo, né? E seria até essa 8ª pergunta. Quais são a estratégia que você faz para garantir o cliente, né? Para fidelizar esse cliente? Mas você já falou. Além dessa estratégia, eu uso aquela estratégia que não pode faltar, né? A gente está sempre estudando, sempre se aprimorando, de olho nas novas tecnologias, de olho em dispositivos que vai trazer cada vez mais conforto e economia e a durabilidade para o cliente, né? Porque a gente não quer um cliente reclamando que tem que fazer muitas manutenções, que o aparelho não dura tanto tempo, né? Então eu estou sempre me aprimorando, sempre trazendo as novidades para o mercado para estar sempre oferecendo para o cliente. Você tem uma ideia, por exemplo, ó, hoje eu tenho pressurizadores com comando de voz. Sério mesmo, cara? Eu tenho aquecedores com comando de voz. Se você perguntar lá, até integrar ela com a sua Alexa, por exemplo. Alexa, qual a temperatura do meu banho? Ela vai te falar, 30 graus. Alexa, hoje está frio, leva para 42 graus. Já faz isso, entendeu? Imagina por que eu trouxe isso. Consegue imaginar? Imagina, mas vou deixar você falar. Então, uma vez eu estava na casa de um cliente, né? O cliente falou que o aparelho dele não funcionava bem. E em vez de mandar a minha equipe, eu decidi ir pessoalmente lá. Porque eu achava que era uma deficiência no ajuste. Então, para não falar assim para o cliente, o senhor já leu o manual? Eu pensei, eu vou lá e vou ensinar ele a manipular o equipamento para ele regular o equipamento do jeito que ele quer, né? Aí eu fui lá. Só que quando eu cheguei lá, por coincidência, ele estava tomando banho. E ele estava sozinho em casa, né? Quando eu liguei para ele, ele falou, já deixei a porta aberta, eu estou ocupado aqui, você pode entrar e me esperar na sala. Aí eu entrei e sentei lá no sofá dele, né? E daqui a pouco ele veio de toalha. O aquecedor dele não startou, ficou frio, estava muito frio. E a gente detectou que ali era uma situação adversa, né? Uma coisa que nem sempre acontece. A esposa gostava de tomar banho frio e ele gostava de tomar um banho muito quente. Aí ela ia lá e baixava a temperatura do aquecedor. Só que a gente só descobriu nessa hora, né? Que ela tomou banho e saiu para o trabalho. E ele, me esperando, ele resolveu tomar banho logo para depois me falar. Tomei um banho, foi bom, foi ruim, foi mais ou menos. E aí na hora ele teve que vir de toalha, saiu da suíte dele, atravessou todo o apartamento, passou por mim na sala e foi lá na área de serviço, que geralmente é na cozinha de um apartamento, para poder olhar por que o aparelho não funcionou. Aí eu tive a ideia, eu vou buscar um aparelho que tenha acesso remoto. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a cobrar isso dos fabricantes, comecei a fomentar junto com outros autorizados de outras cidades, de outros estados, e aí juntamos um grupo e a fábrica começou a produzir o equipamento com Wi-Fi. Ou seja, se você estiver no banheiro, geralmente a gente leva o celular, né? Aí dali ele consegue aumentar a temperatura, ligar ou desligar o equipamento. Cara, a inteligência artificial hoje não tem como viver sem mais, né? Agora tá tudo interligado com a Alexa, com tudo. Com tudo. O Google, né? O Google também, ele tem ali o assistente da casa, né? Que também funciona como um Alexa, só que não precisa ter um dispositivo. Pelo celular você faz. Não, isso é incrível. E o que você diria para quem sonha em empreender em Macaé? Qual o conselho você daria para um jovem que imagina ou que tem um plano de empreender em Macaé? Olha, o conselho que eu dou é estude bastante, pesquise o mercado e se prepare. Antes de começar um negócio, não coloque o carro diante dos bois. Primeiro se prepare, crie uma estrutura mínima, tenha ali um alvo de atender uma quantidade limitada de clientes para poder começar a prestar bons serviços, né? Num lugar como Macaé, que a demanda é gigantesca, a gente tende a pecar, a gente tenta buscar os números antes de estar preparado e acaba oferecendo um serviço que não é de boa qualidade. Acaba pecando por excesso, né? A gente não consegue atender aquele excesso e isso se torna uma falha muito grande. Eu já vi muitas empresas tentar entrar no meu ramo e depois elas não conseguirem dar conta porque elas não criaram uma estrutura, né? Física, mental e estrutural, né? Do ponto de vista técnico, para poder depois se manter no mercado. Eu acho que esse é o ponto que a pessoa precisa dar uma atenção especial. Perfeito. Agora vem uma pergunta muito fácil. Eu sei que ela não é profunda, é um pouco rasa, né? Simples ou complexa. Como que o Gustavo vê
A casa do banho daqui a 5 anos. Nós estamos em 2025 e isso vai ficar gravado até 5 anos direto. Tá certo. Como que você vê a casa do banho quente em 2030? Então, eu vejo a casa do banho quente sem limites. Talvez não vou ter mais uma loja física com um showroom bonito como eu tenho lá, mas eu vou continuar atendendo os clientes com cada vez mais excelência e acredito que da forma que a gente vem trabalhando, vai chegar um momento que a gente vai atender não só o estado do Rio, mas o Brasil inteiro, porque eu já tenho clientes fora do estado do Rio. Eu já tenho clientes na Bahia, já tenho clientes em São Paulo. Eu saí daqui com a estrutura da Casa do Banho Quente e fui fazer lá um atendimento de solar, né? Não solar banho, já fui atender também caldeiras, já atendi em outras cidades, empresas, né, de fazendas que cuidavam ali de produção de leite, e eu fiz o aquecimento totalmente solar, sem custo nenhum mensal de manutenção ou de consumo, para fazer a esterilização das ordenhas. Então eu vejo, né, a gente está desenhando estrategicamente esse futuro para a Casa do Banho Quente. A gente não vai encontrar mais limites para atender o nosso cliente, e seja em qualquer lugar do Brasil. E o interessante você falando aqui da estrutura de atender outros estados, outros locais, né? Eu sempre achei que a Casa do Banho Quente era uma franquia. Você acredita? Sério? E eu tenho certeza que ela vai se tornar uma franquia, porque Sim. Quando você falou aí, eu falei assim, lá atrás eu pensei realmente que era franquia. E depois que eu conheci você, eu falei, cara, E ela nasceu aqui em Macaé mesmo, né? Nasceu em Macaé. Então, ela nasceu em 2008, né? Mais ou menos ali em 2008. É até engraçado, né? Nasceu no dia da criança ali, dia 12, né? Então ali, como eu era, né? Eu estava empreendendo meu negócio e a loja, né? Ficou pronta dia 11. A gente acabou ali o arremate final dia 11, 9 horas da noite. Aí eu não podia deixar de abrir no dia seguinte, né? E eu abri no dia seguinte, dia 12 de outubro. Tanto que dia 12 de outubro agora a gente completa 17 anos. Que legal, isso é muito bom. Pessoal, nós estamos encerrando aqui agora o nosso podcast JCast. E eu já quero fazer um anúncio aqui como mais novo patrocinador aqui do JCast, né? Que é a Casa do Banho Quente. Você que está precisando de um projeto para sua casa, você está construindo sua casa agora e já começa a ver os equipamentos, a Casa do Banho Quente tem tudo o que você precisa. E outro patrocinador também especial que vai andar junto com a Casa do Banho Quente também, que é a RJ Morim, que ela é a loja de planejados aqui em Macaé. Você quer fazer todos os seus móveis planejados, é só procurar a RJ Morim. E nós temos mais novo patrocinador também, são 3 patrocinadores que entrou aqui pro JCast, né? Que agora essa aqui, MacFlash, que é o mercado flash dentro da tua empresa. Se você tem uma empresa que quer colocar essas máquinas, que o teu funcionário vai lá, pega uma Coca-Cola, um chocolate, um biscoito, qualquer coisa, ela está disponível para você colocar dentro da tua empresa. É só fazer contato no Instagram, no site deles, que eles vão te atender em qualquer local desse Macaé, ok? Muito obrigado para cada um de vocês que acredita no JCast. Gustavo, obrigado por receber você aqui no JCast, eu sei que é uma correria gigante lá na empresa, ter saído da empresa por ter passado esse tempo aqui comigo, é só gratidão mesmo, e gratidão pela sua amizade também, que é uma coisa que está se construindo aqui nesses anos aí, eu sei que vai dar tudo certo. João, eu que agradeço, né? Uma honra, é o meu primeiro podcast, né? É uma coisa assim que eu tô quebrando a inércia na minha vida, e isso graças a essa amizade que a gente está construindo, graças àquele primeiro contato, né, que você teve lá na empresa, me apresentou uma pessoa que vai ser muito importante na minha vida, é o seu mentor, e logo será o meu, né? Desafio do empreendedor, tá, pessoal? Logo será o meu mentor também, a partir do mês que vem, acredito. Em setembro começa a 7ª turma do Desafio do Empreendedor. 7ª turma, né? Então, assim... Tá até aqui na tela aí, ó. Olha. E assim, o número 7 é cheio de significados, né? Rapaz. A turma 7. É, a turma 7. Então, eu acredito que esse é o primeiro de muitos e sou muito grato, né? E obrigado pela oportunidade, pelo convite. E acho que agora a Macaé conhece um pouquinho mais sobre a Casa do Banho Quente, sobre o mentor da Casa do Banho Quente e os projetos futuros, né? É isso aí. E depois vai ter a parte 2, tá, pessoal? Pode esperar que nós vamos ter a parte 2 da Casa do Banho Quente. Eu sei que tem muitas novidades vindo aí, porque acho que ele não quer falar ainda, mas sei que tem muita coisa vindo aí. É só chegar na sua casa, bater com a palma,
já vai ligar tudo. Abraço e não deixa de curtir nossa página, se inscrever no canal, compartilhar. Se quiser fazer alguma pergunta, pode deixar ali que depois ele vai responder também. Um grande abraço para todos vocês.